Nas palavras iniciais de Bereshit, Gênesis, encontram-se riquezas insondáveis, que revelam centenas de detalhes da criação e da palavra de Adonai. E este é apenas um deles. Shalom a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso estudo é um pouco diferente do usual. Costumamos partir de uma única palavra e abrir todos os níveis e revelações que ela alcança. Porém, neste vídeo, vamos tratar de diversas palavras ao mesmo tempo, pois a mensagem que existe está tanto no nível individual da palavra quanto no coletivo, como um texto. Aqui, veremos que a primeira sequência de palavras da Torá vai nos falar muito a respeito de outra sequência, a de pessoas. Vamos falar então sobre genealogia bíblica, um tema que parece desinteressante para muitos por ser visto apenas como uma enumeração de descendentes. No entanto, se estudado em maior profundidade, vai nos apresentar pérolas preciosas para a compreensão de muitos textos e acontecimentos das Escrituras. As genealogias bíblicas nem sempre retratam todas as gerações ou filhos de um pai. Antes, apontam pessoas-chave, ordens ou singularidades que revelam muito mais do que uma lista precisa de nomes. Por vezes, a genealogia omite diversos descendentes, pulando também dezenas ou até mesmo centenas de anos, pois a intenção não é mostrar a acurácia ou precisão das linhagens, mas o que está além de cada um desses nomes. Cada genealogia bíblica tem sua própria linguagem e objetivo. Assim, precisamos estar atentos para compreender o que cada uma delas pode nos falar. Nesse estudo, serão utilizadas duas genealogias sequenciais entre si, onde uma termina, a outra tem início. 1 Crônicas, capítulos 1 ao 3 e Matitiahu, Mateus, capítulo 1. Contando ainda com o paralelismo de Gênesis, capítulos 5, 11 e 35 e ainda alguns outros textos suplementares. A linha sucessória que seguiremos é a da descendência real do Mashiach, proveniente do rei Shlomo. Todo o nosso estudo de hoje vai ser apresentado nesse formato de tabela para facilitar a compreensão e o paralelo entre palavras. Vamos então compreender a disposição de cada uma dessas colunas. A primeira coluna, esta com os números, indica a posição que cada uma dessas palavras ocupa no texto de Bereshit, começando naturalmente pela primeira palavra do livro. Logo abaixo da palavra, em hebraico, está a sua transliteração, que é a maneira como pronunciamos, e nesta coluna, em azul, a tradução do termo. Além disso, essa coluna com números aqui, ela também identifica cada uma das gerações de pessoas. Assim, veremos a genealogia passo a passo também, de acordo com os nossos referenciais, que, como foi dito, primeiramente é o livro de 1 Crônicas, onde iniciamos por Adão e seguiremos até o fim dessa genealogia que ele nos oferece. E, na sequência, abordaremos a continuidade dela no livro de Mateus. Então, esta coluna de números, ela se refere tanto à numeração das palavras em Bereshit, quanto a cada geração apresentada. E nessa última coluna estarão as observações que encontramos a partir dos paralelos que existem entre cada geração e cada palavra de Bereshit. Antes de iniciar, eu queria apenas pontuar que nesse estudo nós vamos abordar as conexões mais visíveis, mais claras, também pelo motivo de não ficar extenso demais, uma vez que nós trataremos de muitas gerações. Então agora vamos dar início. A primeira conexão que encontramos entre a genealogia e a primeira palavra da Torá é bastante simples de ser vista. Adão, que foi o primeiro ser humano, está ligado à palavra que dá início à criação, Bereshit, que significa no princípio. Então, em ambos os casos,
trata-se do início de todas as coisas, tanto do mundo quanto do ser humano. A segunda geração, Shet, está relacionada com o verbo bará, criar. Aqui vamos compreender a relação entre os dois observando a raiz do nome Shet. Essa raiz é o verbo shit, que significa dar, firmar, colocar, apontar, estabelecer. Tudo isso também no sentido de uma fundação, uma base. E no momento em que Adonai criou Bará, foi quando ele também firmou, estabeleceu, fundou os mundos. Novamente, uma relação bem clara entre a palavra Bará e o nome Shet, que está ligado às ações de criação de Adonai. Além disso, também podemos observar algo entre esses dois primeiros termos, Bereshit e Bará, e as duas primeiras gerações, Adão e Shet. Aqui vocês veem a palavra Bereshit, a primeira palavra da Torá. Ela está colocada em duas cores, mas entendam como uma palavra única. E ela corresponde à geração de Adão, que também foi o primeiro homem. A segunda palavra que vimos, que corresponde à geração de Shet, são essas três primeiras letras, o verbo bará. Então percebam que a segunda palavra da Torá está embutida dentro da primeira. Ela corresponde à metade desse termo exatamente, as suas três primeiras letras. E é interessante olharmos sob esse prisma, porque também podemos compreender o filho dessa forma. Shet, como filho de Adão, também é parte dele, veio dele. Podemos até compreender que é 50% de Adão e 50% de Havá. E na própria palavra Bereshit nós encontramos essa perspectiva. Uma outra maneira de olhar esse mesmo ponto na palavra Bereshit é se analisarmos as outras três letras que sobram. Notem que elas formam exatamente a raiz de onde provém o nome Shet. Então, olhando para a palavra Bereshit, nós também encontramos essa metade, esse 50% dela correspondendo ao nome Shet. E ainda, para apoiar essa visão, podemos relembrar do texto de Gênesis 5:3, que diz o seguinte: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Shet. Então nós temos aqui também nesse texto duas perspectivas, semelhança e imagem. Da mesma forma que encontramos duas perspectivas para a filiação de Shet, no termo Bereshit. A terceira geração corresponde a Enosh, filho de Shet, e ele está ligado à palavra Elohim. O termo Enosh faz referência a um homem frágil, doente, incurável e também mortal, uma vez que o homem mortal carrega toda essa fragilidade. Em Gênesis 4:26 é dito que nos dias de Enosh começou-se a invocar o nome de Adonai. Esse texto é um tanto estranho, pois no português dá a entender que Adão e Shet, por exemplo, não invocavam o nome de Adonai. Isso parece não fazer nenhum sentido, uma vez que eles foram as primeiras gerações, e Adão conheceu diretamente o Criador. O texto em hebraico também é um pouco aberto, porém deixa pistas mais adequadas. A palavra utilizada para começar, começou-se a invocar, é ruhal, e ela tem dois significados possíveis: começar ou tornar profano. Assim, uma das interpretações judaicas diz que nos dias de Enosh, o homem começou a profanar o nome de Adonai, colocando-o sobre coisas criadas, como os astros, por exemplo, e os adorava como se fossem Deus. Existem algumas outras abordagens, mas todas mostram que essa palavra tem realmente um sentido negativo, apontando para a idolatria. O nome Enosh está ligado à palavra Elohim, a terceira de Bereshit, e essa palavra tem significados bem abrangentes. Ela indica outros deuses, além do Criador, ou seja, falsos deuses. Também refere-se a seres celestiais que possuem certa autoridade, também a seres humanos na condição de juízes. Então, é uma palavra bem abrangente, que dependendo do contexto, ela é aplicada de formas diferentes. Neste texto em específico, ela se refere ao Criador. No entanto, neste paralelo aqui que encontramos com a palavra Enosh e tudo o que aconteceu durante a época de vida de Enosh,
ela traz uma referência aos falsos deuses, a outros Elohim. Então aqui também percebemos uma grande ligação entre a palavra e a genealogia. Continuando, agora vamos à quinta geração, Mahalalel, que está relacionada à palavra Hashamayim, os céus. E a conexão que existe aqui será em relação à escrita do nome Mahalalel. Como vocês veem, eu já destaquei aqui 3 letras que são iguais, que se repetem. Então, neste nome que tem 6 letras, metade dele é composto por uma única letra, a letra Lamed, que se repete por 3 vezes. Isso é uma coisa muito significativa e que devemos prestar atenção. O nome Mahalalel significa louvor a Deus, ou seja, é uma forma de elevação espiritual. E o que acontece aqui é o seguinte, a letra Lamed tem um diferencial em relação às demais. Ela é a letra que mais se eleva, tem uma haste que sobe além da área regular de escrita. Ela busca tocar o céu, justamente como o significado do nome, louvor, elevação espiritual. Assim, percebemos que o primeiro nome que apresenta a letra mais alta do alfabeto, o Lamed, está ligado também à parte mais elevada da criação, os céus. Vejam, aqui a palavra é Hashamayim, os céus, e Mahalalel é o primeiro nome que traz a letra Lamed. Em nenhum dos anteriores a letra Lamed aparece, apenas aqui. E quando ela aparece é por 3 vezes, ou seja, é um fato muito significativo. Então a conexão que se estabelece aqui é esta. A parte mais elevada da criação, os céus, está ligado com a letra mais alta do alfabeto, na geração de Mahalalel. Aqui na 6ª geração nós temos o nome Yared. Yared significa descida. E existem alguns fatos aqui que nos mostram o porquê deste nome. Esses 2 textos são de livros apócrifos, porém esses pontos são bastante alinhados com toda essa cronologia e o contexto que lemos. O primeiro deles é o livro dos Jubileus, capítulo 4, diz o seguinte: ela, referindo-se a Diná, que era esposa de Mahalalel, deu à luz a um filho na 3ª semana do 6º ano. E ele, o pai, Mahalalel, o chamou por Yared, pois nos seus dias os anjos de Elohim desceram à terra, aqueles que são chamados vigilantes. E o livro de Hanor, Enoque, capítulo 6, diz: e eram em número de 200, esses que desceram nos dias de Yared, no topo do Monte Hermon. Então, esses 2 textos explicam a origem desse nome, mostrando que esses anjos, chamados por vigilantes, desceram à terra. E depois veremos em Bereshit capítulo 6 que eles se relacionaram com as mulheres humanas, dando origem a outros seres. Então, foi na época de Yared que isso aconteceu. E a ligação que vemos aqui é o seguinte: observem essas 3 palavras, Hashamayim ve'et haaretz. Aqui nós temos os céus e a terra. Esta palavra aqui, na verdade, esse vav inicial aqui, ele representa a preposição e, que liga essas 2 palavras. Essas outras 2 letras, Aleph Tav, elas formam uma partícula que existe apenas no hebraico. Não possui tradução para o português nem para outras línguas latinas. Então aqui vemos que a palavra ve'et está conectando 2 pontos, os céus e a terra. E é exatamente o mesmo que aconteceu nos dias de Yared, onde os seres celestiais desceram à terra, fazendo uma ligação entre esses 2 mundos. E existe ainda algo mais. Esta palavra aqui, que inicia-se com o Vav, a própria letra Vav na gematria é 6. Ela é a 6ª letra, exatamente o número dessa geração. E ela significa conexão. O que aconteceu então entre os seres do céu e da terra e entre as palavras, os céus e a terra. Vejam que paralelo perfeito se estabelece aqui nessa geração, ligando as palavras e ligando os acontecimentos que se deram nessa época. Prosseguindo, agora vamos ver a 8ª geração, que corresponde à palavra Vehaaretz, e a terra. E ela está relacionada ao nome Metushelá,
conhecido por Matusalém, o homem que mais viveu sobre a terra depois de Adão, cuja idade é contada em 930 anos. Metushelá viveu por 777 anos. E o paralelo que vemos aqui é justamente em relação à sua idade. Metushelá está na 8ª geração, e o número 8 aponta para a eternidade, para aquilo que vai além do ciclo natural de tempo, representado pelo 7. O 7, por exemplo, determina os dias da semana. Está ligado também ao 7º milênio, o reinado do Mashiach, que antecede o reino da eternidade. E o interessante é que, mesmo estando ligado ao número 8, Metushelá não viveu 888 anos, que seria uma idade relacionada à condição extratemporal, eterna. Mas ele viveu por 777, 3 vezes o número 7, que é um número que aponta para o ciclo de tempo humano e natural. Então, a relação aqui se dá nesse nível. Metushelá, a 8ª geração, foi também aquele que mais viveu após Adão, extrapolando, por assim dizer, o ciclo natural do 7 sobre a Terra. Agora vamos ver 2 paralelos incríveis aqui, começando com Noah, que é a 10ª geração. A palavra que representa Noah é torro, sem forma ou em caos. É como a Terra se apresentava nesse período da criação. E o grande acontecimento dos tempos de Noah foi justamente o dilúvio, o momento em que a Terra estava em caos, sem forma. Então vemos aqui novamente uma associação perfeita entre o que aconteceu na época de Noah com a palavra que está relacionada a ele. Prosseguindo, agora nós temos os filhos de Noah, Shem, Ham e Yafet, que estão associados a outra palavra que também descreve a terra, vavorro e vazia. A terra estava torro, vavorro, sem forma ou em caos e vazia. E o que aconteceu na geração dos filhos de Noah? Passado o dilúvio, as águas baixaram e a terra estava vazia. Justamente nada mais havia sobre a terra. Tudo fora destruído, tanto pessoas quanto animais. Assim, a terra deveria ser repovoada justamente pela geração dos filhos de Noah. Aqui, novamente, um paralelo mais do que perfeito. Chegamos à 12ª geração. Nós vamos olhar não para a geração de Shem, mas para os filhos de Ham. E por que isso? Não existe muita informação a respeito de Arfaxad, que seria o filho de Shem, colocado aqui na 12ª geração. Existe até uma certa perspectiva da vida dele em relação a esta palavra aqui, porém ela é muito mais clara na geração dos filhos de Ham. Então eu queria apresentar para vocês esse lado também. A palavra que vemos aqui, Verrosher, que significa escuridão. A escuridão, no nível espiritual, é o contrário da luz. Assim, está associada àquilo que é mal. E nesse ponto, nós vemos uma relação muito precisa aqui, porque Ham, ele deu origem a uma descendência muito complicada, de onde veio a grande maioria dos inimigos de Israel. Por exemplo, Nimrod, os filisteus, cananeus, jebuseus, amorreus, entre outros. Todos esses foram grandes inimigos de Israel. Na sua descendência, nós vemos, por exemplo, Cush, que também é conhecido por Etiópia nos textos da Escritura, Mitzrayim, que é a palavra que define Egito e os filhos do Egito, Put e Canaã, aquela terra onde habitavam os gigantes. Então, todos eles estão de fato relacionados a essa questão da escuridão, no que se trata a serem grandes inimigos do povo de Adonai, de Israel. Agora vamos abordar a 14ª geração, que tem algo muito especial aqui também. Ela refere-se a Ever, estando associada com a palavra Pnei. Aqui já existe uma gematria, onde nós vamos encontrar uma associação direta com a 14ª geração, gematria de 140, que nós também podemos olhar pelo número 14, uma vez que o zero pode ser cortado desse resultado. Ever significa região além, aquele que cruza, que atravessa. Esse nome vai ser muito significativo logo mais. Nós vamos olhar para ele associado a outra geração.
Então apenas guardem por enquanto esses dados, nós voltaremos a falar sobre Ever. E agora vamos tratar de Peleg, filho de Ever, associado à palavra Terrom, que significa abismo. E o que encontramos é o seguinte: a palavra Peleg significa divisor, principalmente das águas de um rio, um estreito ou um canal. A Escritura nos diz o seguinte aqui em Gênesis 10, 25. A Ever nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque nos seus dias foi dividida a terra. Esse texto não trata da divisão da terra em continentes, como algumas pessoas pensam, porque se assim fosse, haveria uma enorme destruição nesse momento. O que se deu aqui com essa divisão foi em relação às pessoas, uma divisão de povos e línguas com a Torre de Babel. Antes havia uma única língua, o hebraico. Porém, no momento em que o homem se exaltou, querendo alcançar as alturas com a Torre de Babel, Adonai desceu e confundiu a língua do homem, dividindo-o entre muitas línguas e entre muitos povos. Então, o paralelo se dá justamente nesse ponto. O homem quis se elevar às alturas, confrontando o seu Criador. No entanto, Adonai o colocou no lugar mais baixo, o Terrom, pois retirou dele a unidade, a força, dividindo-o em muitos povos e línguas. Esse próximo conjunto de palavras e geração é bem peculiar porque eles estão todos associados entre si. Começando aqui com a 16ª, Reu, que diz respeito à palavra Veruach, ou seja, ao Espírito Santo. O nome Reu, ele significa amigo ou associado, e aqui também é fácil ver um paralelo com a Ruach ou o Espírito Santo, uma vez que ela também conduz, ensina e aconselha, ou seja, são as funções de um amigo realmente, aquele que está do lado, dando apoio e trazendo uma palavra de exortação quando necessário. E o interessante é que a própria gematria de Ruach, 214, ela também faz uma redução para 16, conectando aqui a 16ª geração, ou ainda a redução do número 7 para ambos. Notem ainda mais um particular aqui, que as palavras Reu e Ruach também possuem 3 letras cada uma, sendo que 2 delas são exatamente iguais, o Resh e o Vav, em ambos os termos. Agora vamos observar a 18ª geração, Nahor, que está conectado à palavra Merachefet, que significa pairava, se movia. A Ruach, ela pairava ou se movia sobre as águas. O nome Nahor provém do verbo nahar, significa bufar, roncar. Está ligado à respiração forte, ao fôlego. E a raiz harar, de onde esse verbo provém, diz respeito a queimar, incendiar, inclusive no sentido emocional, como irar-se, arder em ira. Existe uma outra raiz escrita exatamente dessa mesma maneira, harar, e ela está ligada a um outro significado. Ela diz respeito à liberdade, àquele que não é escravo. E o fato interessante aqui é que a própria Ruach tem um simbolismo tanto associado ao fôlego, ao vento, a essa movimentação do ar, quanto à questão do fogo. Então, em todos esses significados da raiz de onde provém o nome Nahor, nós encontramos a Ruach também. Sem esquecer ainda esse outro sentido da liberdade, uma vez que o espírito se movimenta livremente. Inclusive, é isso que ela fazia aqui na descrição da palavra Merachefet. Ela pairava, ela se movia sobre as águas. Então, notamos aqui novamente essa conexão da ação da Ruach com o nome de Nahor. Além disso, existe mais uma conexão. Vejam aqui essas 2 palavras, aqui à direita o nome Nahor e aqui à esquerda Ruach. Vejam que a palavra Ruach, essas 3 letras, estão embutidas dentro do nome Nahor. A única diferença é que o nome dele possui uma letra a mais, essa inicial, o Nun. E por fim, o filho de Nahor, que é Terah. E a raiz do seu nome, vejam só, vem justamente da palavra Ruach, que significa espaço, liberdade, vento, espírito. Tudo isso está relacionado à palavra Ruach,
e também a palavra Terah, que vem diretamente da mesma raiz. Então aqui nós vimos essa conexão individual de nome com a Ruach e a ação que ela promove. E também existe um paralelo aqui no coletivo nessas 3 gerações. Chegamos à 20ª geração, que corresponde a Avram ou Avraham, como ele depois foi chamado. E um fato muito importante na vida de Avraham é que ele foi o primeiro chamado por Ha-Ivri, o hebreu, filho de Ever, aquele que atravessa. A palavra Ivri, ela vem diretamente de Ever. Podem notar que são as mesmas letras, inclusive. Então, Avraham foi chamado por aquele que atravessa, o primeiro hebreu. Nisso já compreendemos que existe um paralelo entre essas 2 gerações, de Ever e de Avraham. É muito marcante também que nas 2 gerações é repetida a mesma palavra do texto de Bereshit, Pinei, a face. Avançando um pouco a análise, podemos ver também que a gematria do nome Avraham é 248 e esse número também é reduzido para a dezena 14. E por fim, o número 14 também é muito representativo, porque ele nos leva diretamente para David, o maior rei hebreu e também judeu, cuja gematria é 14, perfazendo um paralelo novamente aqui com a geração de Ever, que é aquele que dá origem ao nome de todo o povo hebreu. Então são muitos paralelos entre essas 2 gerações, entre esses 2 números, entre os nomes que têm a mesma gematria e até mesmo com a idêntica palavra que é colocada no texto nessas 2 posições, cuja gematria também se reduz a 14. É difícil considerar que tudo isso sejam apenas coincidências. A 21ª geração é a de Yitzhak, o filho prometido a Avraham. Ela está relacionada à palavra Hamaim, das águas. É a primeira vez que o termo Maim, água, aparece na Torá, sendo que a própria letra Mem, que inicia a palavra, simboliza a água. Na verdade, a palavra Maim tem uma configuração muito especial, pois ela inicia e termina com a letra Mem. Aqui vocês veem as 2, à direita o Mem que está no começo e à esquerda o Mem final. O fato delas terem um desenho diferente é justamente devido à posição que ocupam na palavra. Algumas letras em hebraico assumem uma forma diferente quando são a última letra, porém ambas são a mesma. A letra Mem também tem um outro simbolismo, o de um útero. Um útero aberto, aquele que pode conceber, e um útero fechado, o de uma mulher estéril, por exemplo. E a palavra Maim possui esses 2 úteros, aberto e fechado. Não podemos esquecer ainda que o útero está sempre repleto de Maim, de água, durante a formação de um bebê. E é muito revelador que a palavra Maim, que possui essas 2 formas do Mem, simbolizando essas 2 condições do útero, apareçam pela primeira vez justamente na geração de Yitzhak, pois foi com ele que aconteceu o primeiro nascimento miraculoso das Escrituras. Sua mãe, Sará, estava com o útero fechado, porém Adonai abriu seu ventre. Então, é perfeito encontrarmos essa palavra aqui, uma vez que ela representa os 2 momentos do útero que gerou Yitzhak. Agora vamos para o filho de Yitzhak, Yaakov, também chamado por Israel, aquele que deu nome ao povo. A conexão que existe aqui é a de fechamento de um ciclo. A 22ª geração aponta para as 22 letras do alfabeto hebraico, que encerram em si todo o conjunto de caracteres do idioma. E da mesma forma, a geração de Yaakov é também a última dos 3 principais patriarcas, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Prosseguindo, Yaakov deu origem a Yehudá e a seus 11 irmãos, formando as 12 tribos de Israel. Assim, nessa geração, se dá o início de um novo ciclo com os patriarcas das 12 tribos.
Aqui seguem as próximas descendências, nós vamos pular esse conjunto indo diretamente para a 33ª geração, aquela que trata do rei Davi. E talvez até mesmo pela importância dessa geração, existem alguns paralelos muito especiais aqui. Primeiramente, o que salta aos olhos é que Davi reinou por 33 anos em Jerusalém. Além disso, 33 anos também foi o tempo de vida de Yeshua sobre a terra. Lembrando que Davi foi uma das maiores, se não a maior figura do Messias. Vemos então uma repetição de padrões aqui, que se entrelaçam com o mesmo número da sua geração. E não podemos deixar de lado a palavra número 33 de Bereshit, Tov, que significa bom ou boa. E o termo bom na língua portuguesa não alcança toda a amplitude que tem no hebraico. Adonai classificou a sua criação como boa, então realmente é uma palavra que tem um grande peso. E aqui, Davi é colocado na geração que representa aquilo que é bom, agradável. Ele, o maior rei de Israel, e também aquele que dá nome às profecias para o Mashiach, quando ele é chamado por meu servo Davi. Agora vamos falar sobre o filho de Davi, Shlomo, Salomão. E na sua geração, nós encontramos o termo Vayavdel, que significa e dividiu. E é justamente no reinado de Salomão que nós encontraremos a profecia que indica uma das grandes divisões que aconteceu com o povo de Israel, que está aqui em 1 Reis 11 e diz o seguinte: Disse, pois, Adonai a Shlomo: Porquanto houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Esse texto trata a respeito da divisão de Israel, 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. E todas elas viveram a diáspora, todas elas foram levadas a outras nações. Esse foi um dos grandes acontecimentos para o povo de Israel, levando a uma série de consequências. Então, de fato, ele não aconteceu durante o reinado de Shlomo, por amor a Davi, seu pai. No entanto, a determinação dessa divisão aconteceu justamente no reino de Shlomo, porque ele não guardou a aliança com Adonai. E essa divisão se dá no reinado de seu filho Roboão, onde as 10 tribos que ficaram ao norte também são conhecidas por Israel como um coletivo, e as 2 tribos ao sul ficaram conhecidas por Judá, que era a maior delas. Aqui nas próximas gerações, vale a gente comentar a respeito do reinado de Yoram ou Yehoram, que faz paralelo com a palavra Hahosher, que significa a escuridão. E de fato, o reinado de Yehoram foi terrível. O livro de Reis conta que ele casou-se com Ataliá, que era filha de Ahaz e Jezebel, Acás e Jezebel, que eram do reinado do norte, onde havia toda aquela questão de idolatria. Ele matou seus irmãos pelo poder, promoveu a idolatria e acabou por morrer de uma enfermidade terrível, conforme a palavra que Adonai havia colocado sobre ele. Inclusive, ele não foi sepultado nem mesmo com os reis. Podemos dizer que ele foi um rei que representou a escuridão para o seu povo. É dito também aqui em 2 Crônicas 21 que ele se foi sem deixar de si saudades. Então foi mesmo um reinado muito difícil e faz total sentido com a palavra 39, Hahosher, a escuridão. Vamos agora passar por mais essa série de gerações, sem nenhum comentário, 42 a 47, de 48 a 53, terminando aqui por Zerubabel, que também é a última geração do livro de Crônicas. A partir daqui, nós seguimos adiante na sua continuidade, que vai ser mostrada pelo livro de Mateus, capítulo 1. Começamos, então, a partir da 54ª geração, ou palavra, a partir do livro de Matitiahu, capítulo 1, onde prosseguimos a partir de Avihud. Nessas primeiras aqui, também não vamos tecer nenhum comentário, inclusive há pouca informação a respeito dessas palavras. Então, nós vamos abordar realmente aquilo onde há mais informação e onde podemos encontrar esses paralelos.
Nessas últimas gerações, antes do Mashiach, nós vamos encontrar algo incrível também. Olhem aqui para essas duas gerações, 62 e 63, que inclusive constam no texto de Bereshit com a mesma palavra. A única diferença é que aqui existe uma preposição na frente de Maim, águas. Então nós vemos a correspondência com Yaakov, Jacó e Yosef. E aqui nós vamos lembrar imediatamente dos patriarcas, uma vez que Yaakov já apareceu nessa genealogia na posição de número 22, ou seja, 40 gerações depois dele vem também novamente um outro Yaakov. Então nós temos um número perfeito aqui. Terminamos, lembrando que Yaakov estava relacionado com a última geração dos 3 principais patriarcas, que faz um paralelo com as 22 letras hebraicas. 40 gerações depois, exatamente, nós vemos novamente o nome Yaakov na mesma genealogia do Mashiach. E na sequência, encontraremos novamente Yosef, que também aqui foi filho de Yaakov. Então a mesma situação se repete 40 gerações depois. Um Yaakov que teve por filho Yosef. Isso daqui faz um paralelo muito significativo com os grandes patriarcas de Israel. E chegamos então à pessoa mais importante de toda essa genealogia, Yeshua. E eu acredito que o paralelo que se faz aqui com a palavra em Bereshit é também o mais impressionante. Vamos ver. A palavra número 64 de Bereshit é Vaias, que significa e fez. Ela está aqui colocada em tamanho maior. E quando olhamos essa palavra, encontraremos exatamente as letras que formam o nome de Yeshua. Vejam, eu coloquei cada uma com sua cor correspondente, elas estão apenas em uma outra ordem aqui no texto de Bereshit, porém elas formam, sem uma letra a mais ou a menos, o nome do Messias. Então, todos esses paralelos que encontramos aqui, alguns com maior significação, outros com um pouco menos, porém, quando chegamos no nome de Yeshua, vemos que realmente é algo impressionante. É difícil para a gente dizer que tudo isso são apenas coincidências. Eu, particularmente, não acredito em coincidências, muito menos desse texto, que é de primordial importância, o primeiro texto da Torá, que faz conexão com a genealogia e descendência do Mashiach. E para que isso não soe apenas como uma percepção minha, existe ainda um outro nível de revelação entre Bereshit e 1 Crônicas que vai atestar a relação que há entre esses dois livros, justamente na questão genealógica. No hebraico, todas as letras são do mesmo tamanho, não existem maiúsculas ou minúsculas. 4 livros do Tanar, no entanto, iniciam com letras maiores do que o normal, revelando um destaque em relação aos demais. E 2 deles são justamente Bereshit, Gênesis e Divrei Hayamim Aleph, 1 Crônicas, onde se desenrola grande parte das genealogias. De fato, ambos iniciam falando a respeito da geração. Em Bereshit, a geração dos mundos. Em Crônicas, a geração de pessoas. As primeiras palavras de cada um desses livros é apresentada com uma particularidade, letras iniciais maiores do que o tamanho regular. E só de observá-las já conseguimos extrair uma grande mensagem, que une o conteúdo dos 2 livros. No princípio, ser humano. Porém, é preciso prestar atenção ao que Adonai nos mostra com essas 2 letras capitais, incomuns no hebraico. Para compreender, basta colocá-las lado a lado. E obteremos, então, a palavra que unifica e valida tudo. Av, Pai, aquele que gerou não apenas os mundos ou o ser humano, mas que é o gerador de todas as coisas. E com essa incrível mensagem, louvamos aquele que construiu sua palavra com a mais bela e perfeita arquitetura, letra a letra, traduzindo sua majestade de geração em geração. Muito obrigada pela sua atenção
e até o próximo. Shalom!